Olá! Começa agora a última aula do módulo 1 do curso para gestores públicos municipais. O tema é Democracia Participativa e Controle Social. Vamos abordar uma questão de extrema importância. Como a população local pode participar do planejamento e das decisões sobre os assuntos que afetam diretamente? Para responder a esta pergunta, você verá como a evolução da democracia fortaleceu a cidadania e a participação popular. Também vamos falar sobre a reforma do Estado como fator de mudança no padrão da gestão pública. Você ainda irá identificar como o controle social influencia na realocação de prioridades e na fiscalização dos gastos públicos. Então fique atento e tenha uma boa aula. Com o avanço da democracia e da descentralização no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, o envolvimento da sociedade na gestão municipal se tornou uma obrigação constitucional e um direito da cidadania. Felizmente, a participação da sociedade na gestão municipal vem se ampliando nos últimos anos. E essa participação está presente sob muitas formas. Veja alguns exemplos. Nos debates sobre rumos estratégicos do município, nos fóruns de desenvolvimento sustentável que se multiplicam com força no país, na elaboração dos planos diretores, nas audiências públicas obrigatórias, segundo o Estatuto da Cidade, e nas inúmeras experiências do orçamento participativo no país. A participação da sociedade permite que as contas públicas sejam mais transparentes. Pode ter certeza, quando um prefeito ou vereador é eleito, há uma expectativa de que o seu mandato traga mudanças positivas à vida de todos. E você pode entender o motivo dessa expectativa considerando a desigualdade ainda presente no país. Mas saiba que está em curso um grande esforço partilhado entre governo federal, estados e municípios. O objetivo é combater a pobreza e a exclusão social. Para que isso seja possível, é preciso mobilizar diferentes segmentos sociais, dando vez e voz aos mais excluídos. No que diz respeito aos aspectos políticos, as democracias têm se demonstrado com pouca facilidade em incorporar as demandas da população e em diminuir as desigualdades sociais. Então elas têm se demonstrado também com incapacidade de prestar contas à sociedade. Algumas mudanças que são esperadas, principalmente da parte da sociedade, incluem a expectativa de que a maior parte da população que está excluída seja incluída nesse debate e nessas decisões. Portanto, tem-se a expectativa de que essas mudanças democráticas passem a incorporar as demandas dessa parte excluída da sociedade, principalmente no que diz respeito às decisões governamentais. Ampliar os espaços de participação social é repensar os limites impostos à própria democracia. Dessa forma, esses espaços têm como finalidade contribuir para o que Boaventura de Souza Santos chamou de democratizar a democracia. Entre as mudanças que já ocorreram, se destaca o movimento da reforma do Estado. O tema dominou os debates no Brasil e no mundo. E a partir disso, as recomendações foram tornar o Estado mais eficiente, transparente e democrático. E no Brasil, o tema se insere em um projeto ainda maior, o da redemocratização do país. Já nos anos 80, o processo de transição política foi caracterizado por um amplo conjunto de mudanças. A abertura democrática no Brasil, com o fim do regime militar, e o advento da Constituição Federal de 1988 são os marcos inaugurais desse período. Então, o próprio contexto democrático nacional favoreceu o debate de temas como descentralização, autonomia municipal, poder local e reforma do Estado. O processo de transição transformou a participação e a democracia participativa em temas centrais da discussão. Nesse processo de centralização, após a Constituição de 1988, os municípios passaram a ter incontestável capacidade de autonomia, tanto no âmbito administrativo, quanto no âmbito político e no âmbito financeiro. Mas isso levou os municípios a uma questão paradoxal. De um lado, o município possui autonomia política plena e dispõe de um conjunto expressivo de instrumentos e de melhores condições financeiras.
E, por outro lado, sobre o governo municipal, recaem responsabilidades maiores no campo da prestação de serviços públicos, sobretudo nas áreas sociais e urbanas. Primeiro, você precisa lembrar que o federalismo se caracteriza pela não centralização, isto é, pela difusão dos poderes de governo entre muitos centros. Sim, eu sei. É disto que estamos tratando aqui. É assim que a autoridade não resulta da delegação de um poder central, mas sim é conferida pelo voto popular. Isso significa que os governos nacional, estadual e municipal são independentes em sua esfera de atuação. São 3 movimentos: um movimento de reforma do Estado, um movimento de descentralização e um movimento de crítica com relação à legitimidade da democracia. Os novos gestores, os gestores municipais, quando se deparam com a administração, estão dentro desse processo, ou seja, é um processo de ampliação das demandas, ou seja, um momento de abertura política onde as pessoas vão colocar suas demandas. Então, era um momento de demandas reprimidas e que agora passa a ter uma maior demanda, principalmente por serviços públicos, essa demanda direcionada principalmente ao município. E, por outro lado, a questão da reforma do Estado é justamente a diminuição, ou seja, começa-se a repensar o papel do município na prestação desse serviço. Então, o que o gestor encontra? É um processo de ampla democratização, onde se ampliam as demandas. No entanto, o que está junto desse processo é justamente a diminuição do papel do Estado e principalmente o papel também do município na prestação dos serviços públicos. Nesse contexto de amplas reformas, cresceu o interesse pela democracia participativa. Veja a seguir as diferenças entre os 3 principais modelos de democracia. O primeiro modelo é a democracia direta. O tema da democracia clássica está ligado ao mundo grego. A cidade de Atenas se destacou pela sua política democrática, que se difundiu por toda a civilização grega. O desenvolvimento da democracia antiga inspirou o pensamento político moderno. Igualdade entre os cidadãos, liberdade, respeito pela lei ou pela justiça, são todos ideais políticos que moldaram o pensamento ocidental. Só para você ter uma ideia, na democracia clássica, todos os cidadãos não apenas poderiam, mas deveriam participar da criação e manutenção de uma vida em comum. O demos, povo, era a autoridade suprema, soberano, para exercer funções legislativas e judiciárias. A principal característica é que as pessoas participavam diretamente das decisões, ou seja, o cidadão participava diretamente das decisões políticas sem nenhum intermediário, que hoje nós conhecemos como os políticos. Esse tipo de democracia prevaleceu na Grécia Antiga. No entanto, alguns valores e princípios deram base para a democracia que nós conhecemos hoje, que é a democracia representativa. Você sabia que na democracia antiga a cidadania era restrita? Escravos, estrangeiros, mulheres, crianças e idosos não eram considerados cidadãos, portanto não participavam da vida pública. O segundo modelo é a democracia representativa. Ela surgiu há mais de 200 anos, ratificada pela Constituição norte-americana. Os pilares centrais desse modelo constituíam-se na soberania, na separação dos poderes e na existência de um governo popular representativo. A democracia representativa é justamente o instituto da representação política. O que eu quero dizer com isso? Que agora os cidadãos não participam mais diretamente das decisões governamentais, ou seja, existe um intermediário entre a vontade do cidadão e a decisão tomada no final. Todo o processo histórico culminou por diversas razões, inclusive razões de dimensão e de tamanho dos estados nacionais. A democracia vitoriosa é essa que nós conhecemos hoje como democracia representativa. A democracia representativa significa que a participação dos cidadãos é feita de forma indireta, periódica e formal. E é por meio de instituições eleitorais que se chega à escolha dos representantes do povo. Portanto, a representação política ocorre quando o povo delega poderes a um grupo de indivíduos chamados políticos. A escolha é feita através de eleições diretas e essa representação tem tempo determinado, conhecida como mandato. O mandato é de caráter livre, geral e irrevogável. Por fim, há o terceiro modelo, a democracia participativa.
Ela surgiu porque a democracia representativa se revelou limitada na sua capacidade de agir de acordo com os interesses dos cidadãos. A ideia central deste modelo é criar uma política que contribua para a governança igualitária e democrática. No Brasil, a democracia participativa está ancorada principalmente na Constituição de 1988, no seu artigo 14, que institui o plebiscito, a iniciativa popular e o referendo como formas de participação popular. Olha, mas nós dois sabemos que uma parcela expressiva da população ainda não desfruta da cidadania plena, né? Infelizmente, isso é verdade. As pessoas precisam ser habilitadas a participar. Algo como conhecer as regras do jogo, sabe? Ah, sim, mas aí é que tá. Isso só é possível se os direitos mínimos de cidadania forem assegurados, como alimentação e educação, além de garantias civis, como liberdade de manifestação, expressão e direito à vida. A qualidade da democracia está diretamente ligada ao nível de participação política da sociedade. Mas afinal, o que é essa participação que tanto estamos falando nessa aula? Podemos definir como um mecanismo que permite ao cidadão se incorporar aos processos de formulação, decisão e fiscalização das políticas públicas. Então você já entendeu, certo? Fica visível que quanto maior a participação da sociedade, maiores as chances de se traduzir a vontade popular. Verdade. Ou seja, maiores as chances de se produzirem resultados positivos nas condições de vida da população. Mas para que isso tudo seja possível, a sociedade precisa desenvolver uma esfera pública que permita o trânsito de ideias e interesses plurais. Amigo. Mas como já falamos várias vezes, a cidadania no Brasil está longe de alcançar a maioria da população. Temos uma longa tradição autoritária e patrimonialista ainda vigente na cultura política brasileira. Infelizmente, você está certo. E o principal problema é exatamente esse, porque isso é um obstáculo estrutural ao desenvolvimento da cidadania. Um dos tópicos mais importantes dessa aula diz respeito ao controle social. Você sabe o que isso significa? Junto com a Constituição de 1988, emergiu essa nova noção de cidadania, e essa nova noção de cidadania possibilitou que surgissem novos espaços de participação política, e isso propiciou o desenvolvimento do controle social na administração pública. A principal forma de fiscalização é a fiscalização por controle parlamentar. Isso não exclui o controle social, ou seja, a visão do controle social é aquela de divisão de responsabilidade no controle das ações da administração pública. Na prática, o controle social tem ocorrido nos municípios, principalmente nas fases de formulação e fiscalização das ações governamentais. Isso ocorre principalmente nos planos plurianuais, nas diretrizes orçamentárias e na própria lei de orçamento. Cada vez mais, os gestores têm olhado para o controle social como uma forma de aliados na fiscalização das políticas públicas. Ou seja, o controle social é pensado como forma de potencializar os resultados das políticas públicas, como forma de criação de capital social e como forma de legitimidade e efetividade das políticas públicas. E para que o avanço do controle social seja possível, dois aspectos são decisivos. Confira. O primeiro ponto é o acesso à informação. Sem informação, como o cidadão poderá conferir como anda a gestão do município? Também é preciso mobilizar a sociedade. A ideia tem por base a convocação de pessoas que vivem no mesmo meio social e querem mudar determinada realidade. É através da participação social que o cidadão passa a fazer parte dos processos de formulação, decisão e fiscalização das políticas públicas. A participação social, ao longo do tempo, tem adquirido várias formas dentro do processo decisório governamental. Longe delas serem antagônicas, elas podem coexistir e até se complementar. Em alguns momentos, ela tem um caráter mais consultivo, então, nesse sentido, quando existem esses espaços de participação, o gestor local pode
usar dessas informações como forma de até alterar algum plano. Então, nesse sentido, é como uma identificação das demandas da população. Outras formas de participação podem ser mais deliberativas. Nesse contexto, a participação social é vista como um compartilhamento de poder realmente. Confira quais são as principais formas de participação social encontradas nos municípios brasileiros. Conselhos, orçamentos participativos, fórum, conferência. Vamos lembrar que a possibilidade de apresentar sugestões e de realizar audiências públicas levou a uma mobilização nacional dos movimentos sociais, organizações sindicais e profissionais e militantes políticos. Exato, e como consequência, foram criados diversos fóruns, plenários e encontros temáticos específicos, como os da saúde, da área da criança e do adolescente e os da assistência social. A partir daí, grupos de interesses foram se envolvendo e algumas de suas demandas se transformaram em direitos. Vamos pensar nos conselhos como algo híbrido, um misto de governo e sociedade. São instrumentos de gestão, de negociação, pactuação e ainda um meio para que prioridades sejam estabelecidas. Os conselhos são mecanismos criados no âmbito do Poder Executivo nas 3 esferas de governo. São 3 tipos principais de conselhos. Nós temos os conselhos gestores de programas. Esses conselhos têm a finalidade de deliberar sobre políticas, sobre programas específicos. Nós temos os exemplos da merenda escolar, do programa de merenda escolar e do programa Bolsa Família. Temos também os conselhos setoriais. Esses conselhos visam salvaguardar, ou seja, fazer com que as diretrizes e os princípios que foram tomados naquela política setorial sejam implementadas ao longo daquela gestão. Temos também os conselhos temáticos. Esses conselhos temáticos são conselhos mais gerais, como, por exemplo, conselhos na área de direitos humanos, conselhos na área de gênero, conselhos de desenvolvimento. Esses conselhos, eles atuam de forma transversal dentro da administração pública, justamente porque a questão de gênero, a questão de direitos humanos ou a questão do desenvolvimento do município são coisas que perpassam todas as secretarias, ou seja, perpassa todas as áreas da administração. Por exemplo, a questão de gênero pode ter uma política voltada para gênero, tanto na Secretaria de Educação quanto na Secretaria de Obras ou um programa na área de assistência social. É importante destacar que não importa o tipo do conselho, ele deve ser criado por lei de iniciativa do Poder Executivo. Afinal, eles geram despesas contínuas para manterem o seu funcionamento. Portanto, a descentralização pode ser entendida como uma forma de democratização, e essa partilha de poder possibilitou a criação de conselhos. Sua função é delegar poderes e competências às pessoas para que Estado e sociedade cooperem entre si. E agora, vamos falar sobre uma outra forma de participação social, o orçamento participativo. Para isso, teremos que voltar um pouco no tempo, para 1970 mais precisamente. As primeiras experiências com orçamento participativo ocorreram na Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, e na de Lages, em Santa Catarina. Mas foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1989, que a experiência do orçamento participativo começou de fato e se tornou premiada nacional e internacionalmente. E ainda, no período de 1997 a 2000, cerca de 140 municípios brasileiros iniciaram processos de participação, que tinham o objetivo de implantar o orçamento participativo. Deste total, 60 realizaram esta experiência durante 4 anos de governo. E orçamento público, você sabe o que é? Então percebe-se a importância do orçamento público dentro da administração pública. Dentro de uma lógica histórica no Brasil, a gente sabe que esse instrumento de gestão ele tem sido apropriado de forma patrimonialista e clientelista. Então o orçamento participativo, como forma de participação, como inserção dos cidadãos nas decisões sobre a alocação dos recursos, tem tido o impacto no sentido de democratizar a gestão pública.
O orçamento participativo apresenta vários elementos em comum, mesmo que exista em diversos municípios pelo Brasil. Algumas características podem ser listadas, como a autorregulamentação, as plenárias regionais, as plenárias temáticas, o Conselho Municipal do OP, a divisão do processo em etapas e os critérios de distribuição. Existem vários formatos, ou seja, várias experiências de orçamento participativo, mas podemos citar algumas que são comuns, como, por exemplo, a autorregulação, ou seja, não existe nenhuma lei municipal que regulamente o orçamento participativo, e sim uma pactuação entre a administração pública e a sociedade, então é regulado por um regimento interno. A maioria deles também dividem a cidade em regiões, e que são chamadas plenárias regionais, e tem também as plenárias temáticas, que são os temas de maior interesse daquela população. E por fim, a principal característica do orçamento participativo são os critérios de distribuição. Ou seja, existem critérios objetivos de partilha dos recursos públicos que visam uma distribuição mais justa dos recursos. Ou seja, um deles, por exemplo, é a questão da prioridade. Ou seja, aquela região escolhe a prioridade. Ou seja, escolhe onde aquele recurso será gasto e em que área. O segundo é justamente a carência daquele serviço ou a infraestrutura no local. Então, de forma geral, o que ocorre? Ocorre que a participação da sociedade na elaboração do orçamento público permite uma distribuição mais igualitária dos recursos públicos. E uma coisa também que vale lembrar é que a participação social no orçamento participativo não diz respeito só na formulação da peça orçamentária, mas também em todos os ciclos de gestão do orçamento, ou seja, tanto na elaboração da peça orçamentária, quanto na execução e na fiscalização das ações do governo. Temos também os fóruns, onde são debatidas questões que vão desde as mais específicas até as mais abrangentes e complexas, como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável. Esses espaços também são conhecidos pela sua capacidade de reunião de diversos atores sociais. É fato que só um ator, ou seja, só o poder público, tem um peso limitado na resolução dos problemas. Então, nesse sentido, esses fóruns acabam reunindo tanto os setores público quanto privado, quanto também em algumas situações até lideranças comunitárias, movimentos sociais. Depois temos as conferências. Elas têm o objetivo de viabilizar o diálogo social permanente e o processo de democracia. A conferência setorial é um importante espaço de diálogo entre o governo e a sociedade. Através dela, é possível discutir a formulação das políticas e estabelecer suas diretrizes. Ah, com certeza. As conferências permitem o compartilhamento do poder de decisão entre o Estado e a sociedade civil. Em alguns casos, as conferências setoriais iniciam o processo de construção dos sistemas descentralizados, como, por exemplo, no caso do SUS e do SUAS. Por isso, as conferências são tidas como um espaço de participação, de compartilhamento de poder nas decisões governamentais. Por isso, ela é tida como uma forma de democratização da gestão pública. E o papel das ONGs? Você sabe qual é? Basta fazer uma busca rápida no Google para ver que existem diversas ONGs que visam suprir as necessidades da população. E as temáticas são muitas. As democracias necessitam de uma base social para que funcione bem. Nesse sentido, o terceiro setor e principalmente as ONGs têm tido um papel importante na democratização das relações entre Estado e sociedade. O primeiro setor, que nós conhecemos como Estado, o segundo setor, que é a iniciativa privada, agora o terceiro setor tem tido uma relevância importante na democratização das relações entre Estado e sociedade. Uma coisa que é bom sempre a gente lembrar, de maneira nenhuma as ONGs ou as organizações que pertencem ao terceiro setor tendem a substituir as ações do Estado. É sempre no sentido de complementar, de compartilhar responsabilidades para que, de fato, a política pública chegue, de fato, àquelas pessoas que realmente precisam e que tenham um impacto de melhoramento nas condições de vida da população. E chegamos ao fim
do primeiro módulo do curso para gestores públicos municipais. Que você siga com suas leituras e reflexões sobre tudo que foi abordado nestas aulas. Até a próxima!